Este é o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que trata sobre financiamento público e privado de campanha eleitoral. Os nossos convidados de hoje, Dr. Maurício Ohenberger, advogado e ex-juiz eleitoral do TRE Acre, Dr. Eric Venance, conselheiro federal da OAB e presidente da Comissão Nacional do Jovem Advogado. Dr. Eric, Dr. Maurício, a votação lá do STF dia 17, que proibiu o financiamento privado de campanha, o ministro Gilmar Mendes, num voto lá que durou 5 horas, foi o mais polêmico de todos, se posicionou contra a proibição e, apesar de voto vencido, foi quem mais apareceu ali durante essa decisão. Ele argumentou que, do jeito que ficou com a proibição, portanto, do financiamento privado, o PT seria o principal beneficiário da decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho para perguntar o que os senhores acham deste comentário polêmico do ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Eu sou suspeito para falar, até porque o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil emitiu uma nota de repúdio ao comportamento do ministro. O ministro Gilmar Mendes, um dos homens do direito mais preparados que nós temos no Brasil, respeitado internacionalmente, e que por isso mesmo não poderia extrapolar num julgamento jurídico questões políticas. Partidárias. Quando nós julgamos, inclusive envolvendo a Ordem dos Advogados do Brasil, falando que a Ordem dos Advogados do Brasil estava sendo linha auxiliar de partido para propor essa questão. E por isso a nossa nota de repúdio. Posteriormente, quando o nosso secretário-geral do Conselho Federal assomou a tribuna para questionar a afirmação dele, se levantou e se retirou do plenário. Então, nós não podemos admitir, independente dos motivos, dos fundamentos que se tenha para essa decisão, e eu sou simpático a muitos deles, aos fundamentos jurídicos, se proceda dessa forma. Isso nós não podemos admitir. É por isso que quando a gente trata, já falamos aqui, quando se trata de reforma política, essas paixões afloram de uma forma que só vem atrapalhar o debate. Eu acho que as coisas têm que ser feitas de uma forma mais ponderada, mais ética até. Né? Todos sabemos os problemas que temos. As soluções são as mais diversas possíveis, mas vamos amadurecer, vamos trabalhar para ver se a gente consegue, pouco a pouco, melhorar esse nosso sistema político. Doutor Maurício. Bem, eu entendo que o ministro, de certa forma, eu concordo com o doutor Eric, ele passou dizendo, tanto que ele esteve agora na Câmara Federal, quer dizer, isso demonstra que ele está em ato contínuo de uma atuação que eu entendo não ser conveniente. Porém... A ida dele à Câmara também? Foi. Ele foi lá para defender, ele foi lá, ele se manifestou a respeito. Não sei se o meu colega assistiu dentro da Câmara. Eu achei até meio complicado. Manifestou a respeito? Da questão do financiamento, da reforma, assim por diante. Agora, tem um detalhe muito importante. Todo mundo já está muito cansado de tanta balela, entende? Quer dizer, de tanta coisa que não se aguenta mais. E até um ministro do STF chega a esse ponto. Nunca se pensou que isso pudesse ocorrer. E nós estamos nessa situação. Não vai sair reforma nenhuma, porque já foi aqui amplamente debatido. Eu até fiquei quieto, porque eu concordo com praticamente tudo que foi dito. Não vai ter. Não pensem, o cidadão, o nosso telespectador, tenha certeza que não vai haver nenhuma reforma nesse sentido. A questão do financiamento público é a desorientação generalizada nas próximas campanhas com relação a gastos. Isso vai virar uma bagunça generalizada, não tenha dúvida, porque não há mecanismos técnicos para que a gente pode pegar uma parte muito pequena, mas tem coisa que acontece debaixo do colchão, ninguém vê, ninguém sabe. A gente sabe disso. Todos os partidos se aproveitam dessa situação, dessa possibilidade, entendeu? Espúria, entendeu? De trazer o poder a quem de direito, a quem se tem interesse. Mas eu queria fazer uma pergunta para os dois aqui. O Brasil talvez seja o único país, não sei se eu posso afirmar isso, que tem uma justiça eleitoral. Não é verdade? É isso?
O Brasil é o único país, não sei se tem algum Grandes outro. países, né? Tem uma as justiça comissões dos eleitoral. conselhos eleitorais. Sim, mas não tem uma justiça... Um órgão jurisdicional, um órgão investido de jurisdição para julgar questões exclusivamente eleitorais é só o Brasil. Mas nós temos uma justiça eleitoral que ela funciona de forma até precária. E aí Seus magistrados não fazem parte de um quadro, são trazidos pela justiça, até pela própria OAB. Então, deixa eu só completar a questão. Bom, tudo isso que está ocorrendo, financiamento público, dinheiro para cá, dinheiro para lá, não é um problema também da cidadania, de conscientizar, de ter um povo consciente, daqui a 200 anos, daqui a 200 anos, com condições de votar, independentemente de ter ou não ter dinheiro, se o partido tem ou não tem dinheiro, se o candidato é rico ou é pobre. Se ele tem um discernimento, o povo brasileiro tem esse discernimento, não precisaria nada estar se discutindo essas questões, sabe? Isso reflete até na nossa própria... refletido na nossa legislação. Você me diga uma coisa, o empreiteiro que subornou e o político que pediu suborno, eles não são punidos da mesma forma? Claro. Se forem punidos? Claro. O eleitor que vende o voto é punido da mesma forma do que o político que comprou o voto? Não, nunca. Obviamente que não. O político que comprou o voto, se ele foi eleito, ele vai perder seu mandato, ele vai ficar, no mínimo, 8 anos inelegível, porque ele pode ficar até 16 anos inelegível, com a legislação que nós temos. E o eleitor, ele vai haver um termo circunstanciado de ocorrência, vai ser feita uma proposta, o processo vai ficar suspenso e acabou a sanção para ele. A grande realidade, deixa eu só fazer uma colocação aqui. O eleitor, Maurício, só para concluir, desculpa. O eleitor tem no folclore da área jurídica que a gente vê, dos depoimentos que a gente vê, e são coisas absurdas que acontecem, tem o eleitor chamando quem prometeu e não pagou É a justiça. de estelionatário. Mas ele que está vendendo voto não é criminoso, não. O criminoso é quem estava lá comprando voto e não pagou. Ele que vendeu não é criminoso. Mas, doutor, deixa eu só concluir um raciocínio aqui, para vocês verem o quanto nós estamos distantes do que o Osmir colocou agora. Nós, quando entramos num sanitário, tem uma plaquinha lá. Favor puxar a descarga, favor jogar o papel na lixeira, favor apagar a luz. Veja bem, aquela plaquinha custou alguma coisa, está lá para isso. Nós temos um código do idoso. Será que eu preciso de uma lei para ser educado com a minha mãe, ser responsável como filho? Com uma pessoa de idade também, nós temos uma lei sobre a questão do álcool zero. Pô, eu tenho que saber que eu não posso beber para dirigir, porque eu estou correndo isso da minha vida, da sua, da dele, e assim por diante. Então, nós temos ainda uma cidadania complicada. Mas complicada por quê? Pelo seu bel prazer? Não. Justamente por esses políticos que aí estão, que sempre guiaram a sociedade para esse caminho. A maior reforma política que deve ser feita é a moralização, e que eles deixem de ser hipócritas e que respeitem as suas consciências, porque delas eles não escaparão. Eu posso enganar todo mundo aqui, mas a mim mesmo não. Então, nós estamos anos-luzes ainda de uma sociedade... isso é verdade. Entende? E não é, veja bem, não é nenhuma situação a ser resolvida a curto prazo que está se propondo aí, seja no caso do financiamento, seja no caso da reforma política, mini-reforma. E é complicado, doutor. Micro-reforma, seja Maurício, como for. Nenhum desses pontos vai trazer objetivos a não ser a longo prazo, não diria nem a médio prazo. Deixa eu fazer um comentário. E é complicadíssimo isso aí, viu, Narciso? Isso ainda é um povo, e os jovens, notadamente, que querem fazer uma mudança, não substituir. Em toda eleição, ó, vamos renovar. É uma cantiga terrível essa bobagem. Aí, mas esse mesmo jovem que vai para a vaga do idoso, estaciona como uma coisa normal, joga a garrafinha pelo carro em movimento, cospe no chão, quer subornar o guarda quando é flagrado. É uma sociedade cheia de vícios
e quer colocar virtuosos no Congresso Nacional. Doutor Érico. O Congresso é o reflexo Doutor Érico, É o reflexo da sociedade que lhe dá... Eu sou da teoria que tem hora que eu ajo como bombeiro e eu acho um incendiário. É o meu comportamento. Pô, ainda não percebi você agir como bombeiro em canto nenhum. Ainda não. Não, Acho que a coisa... agora depois de Porque velho... bombeiro só nos bastidores. essa faceta. Eu não entendo. Não, mas depois de velho, agora ele está Agora- se controlando mais. Então, eu acho que o país ele está precisando de muitos bombeiros, porque o incêndio é muito grande. Você ligue o Bom Dia Brasil aqui no até às 5 horas da manhã, lá fora às 7, às 5 aqui. Se você olhar as manchetes, é só morte, assassinato, assalto, escândalo, acidente. Aí você já sai de casa com a cabeça cheia de... Operação da Polícia Federal. Passa aqui na Ceará e o motoqueiro está debaixo do carro. Aí liga a televisão aqui, o dólar chegou a A 4. sociedade do caos. Sociedade do Aí Carro. nós estamos criando... Aí, eu vou me compridar, o senhor me compridar, é porque o Osmi também Não predominou me hoje. meta na tua história. Aí o que é que Não me acontece, doutor? Olha, eu só Aí vim para nós formar chegamos- um quadrilátero aqui. do Nós Brasil. chegamos na seguinte conclusão, doutor. Nós, politicamente, estamos mal representados. Como sempre. Quer pelos partidos, quer pelos seus representantes. Como sempre. Temos uma legislação eleitoral que apodreceu e precisa mudar. Precisamos fazer uma reforma política. O Congresso não tem autoridade política nem moral de fazer, com toda honestidade. E nem Não interesse tem. nenhum. Não adianta esperar. Não tem. Aí vem. Talvez se a presidente Dilma Rousseff tivesse com 70% de aprovação, talvez ela também não sugerisse isso. Vamos ser também honestos. Não, com certeza que não. Isso aí não Aí quando ela está numa Ela sugeriu há algum tempo atrás. atolada numa crise profunda, aponta para uma solução. Assembleia Nacional com presidente exclusivo, que vai acabar sendo a solução. Ou a medida, o único caminho a ser Aí seguido. o senhor me traz aqui um argumento plenamente justificado. Fazer isso no meio de uma crise. Será que ela não quer isso para escapar da crise? Jogar a culpa? Mudar o foco. Mudar o foco da discussão. Então, doutor Érico e doutor Wesley, eu vou sair daqui muito triste, porque nós ainda precisamos passar muitos anos Mas vendo saia. essa crise se aprofundar Mas e não ter solução. Osmi, eu conversava ontem aqui Você com não um tá candidato, acreditando em nenhuma um solução? candidato a vereador de Rio Branco, candidato a vereador de Rio Branco, que está preocupado que só tem 500 mil reais para gastar na campanha dele. Ele falou isso? Um velho, quando ele que vai vereador. declarar 100. Não, talvez. verdade é Então, quer dizer que nós vamos continuar, já teve o mensalão, o petrolão, vai ter o BNDES, Eletrolão. vai ter o Mas você, eletrolão. como homem que diz que bombeira, acabou de dizer, por que você não deu conselho a esse candidato? Rapaz, monta um negócio para ti. Mas olha, Narciso, viu, Narciso? Você Não, faz é porque ele quer entrar na política para fazer negócio. Ora, você Eu, sinceramente, pode ser a minha pouca idade, não é mais, nem tão pouca assim, mas eu continuo acreditando que reforma política nós só vamos fazer a iniciar pela reforma da estrutura dos partidos políticos. Claro. Se você não tiver partidos fortes, é uma falácia se falar em reforma política. Essa loucura de partidos políticos que nós temos hoje, isso é uma coisa inadministrável. Ontem foi regulamentado, Você quer- autorizado já o Partido da Mulher Brasileira. Você quer ter Ei, um partido oi? político? Você quer fundar um partido político, você funde, mas o mantenha. Você não tem horário eleitoral, Claro, você nada. não tem Claro. fundo partidário. E quando você conseguir atingir algo representativo em meio à sociedade, em meio à estrutura partidária existente, aí você pleiteia isso. Se nós não tivermos, infelizmente, vai continuar assim. Não.
Narciso, você fez uma colocação aqui dizendo que vai sair muito triste de hoje aqui, do nosso programa? encontro. Ele queria o quê? Que nós dessemos uma solução? Não, mas eu quero dizer a ele que, ainda que você saia triste, que lhe sirva de alegria, você não vai sair daqui enganado. Porque nós falamos aqui, eu muito pouco, porque eu não poderia cometer o pecadilho de venial tono de interromper meu colega nas suas sábias posições, das quais eu concordo, entendeu? Mas nós falamos aqui a verdade. Infelizmente, não haverá a médio prazo nenhuma reforma política enquanto não houver, como o doutor colocou, a reforma partidária. Nós não podemos, é muita gente dando pitaco. E o que tem de gente que não sabe o que fala é uma coisa absurda. Então imagine como nós estamos longe de um pacto. Você acha que a reforma partidária, teria que vir uma reforma partidária para depois vir uma reforma política? Não, concomitante. Sim, concomitante. Concomitante. E é eleitoral. Você para pensar Claro. hoje, quando a gente ouve falar em reforma política, a gente só escuta falar de financiamento de campanha. Só se criou essa mentalidade de que o problema dos partidos políticos, o problema da política brasileira está exclusivamente no financiamento público financiamento de campanha. Doutor, não é verdade. a coisa não funciona com o atual Congresso fazer uma reforma para valer, que você vê o que eles fizeram agora. Eles pioraram. Eles criaram